Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Quero agradecer imensamente a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade de estar reunida com vocês através deste abençoado canal para mais uma noite de reflexão, para mais uma noite de aprendizado. Quero aproveitar também o ensejo e agradecer pela semana que finda, agradecer por todas as dádivas recebidas ao longo dela e agradecer pela semana vindoura. E também por todas as bênçãos, por toda a proteção que nós iremos receber ao longo dela. Graças a Deus. E hoje eu darei continuidade ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o tema de hoje, ele vem falando, ele vem explicando sobre a desigualdade das riquezas. Então, Kardec, nesse texto, vai esclarecer-nos sobre o porquê que acontece no planeta Terra, porque que há no planeta Terra a desigualdade das riquezas. E ele começa dizendo assim: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta. Agora, então, ele vai fazer uma pergunta e logo em seguida dará a resposta. Por que nem todos os homens são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade daria a cada um parcela mínima e insuficiente, que, supondo-se efetuada essa divisão, o equilíbrio estaria desfeito em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitindo que ela desse a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Então, cada um de nós aqui no planeta Terra, nós recebemos de acordo com a nossa necessidade e devemos fazer o melhor com aquilo que nós temos. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus,
dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal e que a prática do bem resultasse de seus esforços e de sua vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não passaria de instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como é, ao mesmo tempo, poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela permaneça longo tempo improdutiva, razão pela qual ele incessantemente a desloca. No livro dos Espíritos, os irmãos, os amigos espirituais, nos esclarece que tanto a riqueza como a pobreza constituem provas e que essas provas são escolhidas pelo próprio Espírito. E além de ser uma prova, a riqueza ela é um poderoso meio de ação para o progresso. E como Deus não quer que ela permaneça por longo tempo improdutiva, nas mãos daqueles que a receberam, mas que acabaram fraquejando diante da prova escolhida, então ele desloca para outras mãos. Podemos observar aqui na Terra que existem homens sábios que sabem utilizar a fortuna que têm para o bem da humanidade, para o progresso da humanidade, enquanto os outros egoisticamente mantêm-as em benefício próprio. E não é isso que Deus quer. Deus quer ver o progresso da humanidade. Então, tanto na riqueza quanto na pobreza, que são duas provas bastante difíceis, como esclarece os amigos espirituais também no Livro dos Espíritos, porque a falta dos recursos faz muitos se revoltarem, e o recurso em abundância faz com que muitos se percam através do egoísmo e do orgulho. E Kardec continua: cada um tem de possuí-la para se exercitar e utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Como, porém, é materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo. E, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, comprometendo assim o melhoramento do globo. Cada um a possui por sua vez. Quem não tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Quem a tem agora, talvez não a tenha amanhã. Então, todos passamos ou estamos passando ou passaremos pela prova da riqueza, para exatamente sabermos utilizá-la de maneira correta, de maneira a impulsionar o progresso. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, cada um deve trabalhar por sua vez. Para uns, a pobreza é a prova da paciência e da resignação.
Para outros, a prova da riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Tudo o que Deus faz, existe um propósito, e um propósito para o nosso bem, um propósito para impulsionarmos, para nos elevarmos moralmente, espiritualmente. Nós, criaturas dotadas pelo livre-arbítrio, é que muitas vezes nos perdemos em nossa própria ignorância, em nossa própria falta de conhecimento. Nos iludimos com as coisas da matéria. E Kardec continua: é de lamentar-se, e com razão, o péssimo hábito que algumas pessoas fazem de suas riquezas. As ignóbeis paixões que a cobiça provoca, perguntando-se se Deus será justo dando riqueza a tais criaturas. É certo que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, em vez de levarmos em conta apenas a vida atual, considerarmos o conjunto das existências, ou seja, as várias existências pela qual as criaturas de Deus passam, veremos que tudo se equilibra com justiça. Então, para entendermos a providência divina, a justiça divina, o nosso olhar, ele tem que ir além desta vida. O pobre não tem, assim, motivo algum para acusar a providência, nem para invejar os ricos. Como estes não têm razão, os ricos, para se vangloriar do que possuem. Porque, na verdade, tudo aqui na Terra nos é emprestado, inclusive esse veículo físico da qual nos locomovemos, chamado corpo. Ele também é um empréstimo divino a cada um de nós. Por isso devemos cuidar muito bem dele. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas não conseguem mudar o coração. É por isso que têm duração temporária e são quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a ordem cessarão quando os homens se regenerarem pela lei da caridade. Vamos então às vibrações dessa noite. Vamos elevando os nossos pensamentos até o Divino Mestre e amorosamente vibremos luz, paz e saúde ao planeta Terra e toda a natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado no planeta. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pela união e reajuste familiar. Que o perdão, a compreensão, o diálogo e o amor não falte nos lares. Vibremos pelos trabalhadores
e por todos os nossos irmãos que encontram-se desempregados. Vibremos por todos os nossos irmãos que vivem pelas ruas. Vibremos pelas crianças e jovens do planeta. Vibremos pelos idosos. Vibremos por todos os governantes do planeta Terra. Vibremos pelos nossos irmãos que encontram-se encarcerados. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos e por aqueles, sejam eles encarnados ou desencarnados, que consideram-se nossos inimigos. Vibremos pelo nosso lar e, com a permissão de Deus e de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança, para fazer as mudanças necessárias e resignação e compreensão, para aceitar o que não pode ser modificado. E com os pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, vamos nos unindo na oração que Ele nos ensinou e que as vibrações dessa oração possa chegar a todos os nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida, restaurando a fé e a confiança de cada um deles. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Graças a Deus. Vamos agradecer também a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos anjos de guarda, a toda a espiritualidade amiga que cuida de cada um de nós, com muito zelo, com muito carinho, com muito amor, sempre nos intuindo para que possamos utilizar o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível, buscando trilhar os caminhos evolutivos ensinados pelo Mestre Jesus. Que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos nós. Um grande abraço a todos. Também desejo um final de semana muito abençoado a cada um de nós. E até o próximo Evangelho, se Deus e Jesus assim me permitir.